Muito boa noite a todos e todas, meus amigos e minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira nos reunimos para o estudo. Dessa vez, né, como a Ana bem disse na prece, nós vamos iniciar hoje o estudo do livro O Espiritismo em sua expressão mais simples. Nós passamos aí 3 anos, né, mais ou menos, estudando a Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo. E agora vamos passar para esse outro livro de Kardec, O Espiritismo em sua expressão mais simples. Rapidamente, eu vou compartilhar na tela o texto que eu tiro da Kardecpédia. Então, é a tradução que tem lá. Se alguém quiser comprar o livro físico, basta ligar na Idefran e fazer a encomenda. Eu também, ou acompanha comigo aqui. Bom, antes da gente entrar no texto propriamente dito, eu procurei tentar conhecer o livro, né, porque eu não conhecia. Apesar de ser um livro de Kardec, eu nunca nem tinha ouvido falar, para falar a verdade. E me espantei tanto com ele é pouco conhecido, né? Eu entrei em contato na Idefran e o pessoal não lembrava do livro, né? Uma livraria espírita não tem à disposição. Falou, nossa, eu nem sei que livro que é esse, deixa eu puxar a ficha aqui. Não sabia. Ô, Caio, eles entregam ou a gente tem que pegar lá? Aí, eu acho que eles entregam, dona Honória, mas tem que confirmar com eles, tá? Eles entregam na sua porta, só que você tem que pagar uma taxinha de entrega, né? Tem que pagar Eu a taxa. Eu acho que tem que pagar uma taxinha. Mas não é grande, muita coisa, não. Também não tem certeza. Pegar remédio eu não pago, não, mas né, tem muitas coisas que eles cobram, né? A taxa, né? Também não tem certeza se cobram, mas eles entregam na sua porta. Ah, tá bom. Então tá, obrigada, gente, muito obrigada. Nada, dona Honória, só dá uma ligadinha lá, viu? Então, eu fui procurar sobre o livro, né, tentar entender em que momento que ele foi publicado, né, dentro das obras de Kardec, para poder entender qual que é o objetivo da obra e tal. E encontrei um podcast, né, na verdade foi uma live de um canal muito legal chamado Kardec Tube. São três rapazes estudaram o espiritismo em sua expressão mais simples. Eu peguei muitas informações lá. Eu sempre ouvi que, para começar a estudar o espiritismo, uma boa obra, né, uma obra introdutória, seria o que é o espiritismo. Porque é uma obra que é geral, né, passa ali na doutrina toda e teria esse objetivo. Mas, ao ver agora o espiritismo em sua expressão mais simples, eu acho que se eu pudesse indicar para alguém, eu indicaria ele primeiro. Né? E a gente vai entender o motivo. Eu vou compartilhar minha tela e vou mostrar algumas passagens da Revista Espírita em que Kardec vai anunciando a publicação e o desenrolar dela. Vou compartilhar aqui. Eu tinha esquecido de falar para vocês que nós estamos num estudo horizontal, então podem me interromper quando quiserem, não tem problema nenhum, é só abrir o microfone e falar. Vocês conseguem ver aí a Revista Espírita? Eu tirei da Kardecpédia. Essa é a publicação de dezembro de 1961. Não tem como você aumentar um pouquinho a letra? Deixa eu ver se eu consigo. Aí. Aí, melhorou? Não. Aí, melhorou. Melhorou? Melhorou. Então, aqui a gente está em dezembro de 61. E aí, Kardec anuncia os próximos lançamentos. Vai ter um próximo lançamento de novas obras do senhor Allan Kardec. As seguintes novas obras do senhor Allan Kardec aparecerão em breve. E aí está lá. O Espiritismo na sua expressão mais simples.
brochura destinada a popularizar os elementos da doutrina espírita. Será vendida a 25 centavos. Então, vejam que eu me espantei por não ser uma obra tão conhecida hoje, porque ela é justamente o contrário. Kardec produz essa obra para popularizar o espiritismo. Então, ele pega, como se fosse um resumo da doutrina, né? Ou como ele mesmo diz, na expressão mais simples, e vende. Ele é muito barato. Tanto é que ele até anuncia o preço da obra. Ele falou, vai ser vendida a 25 centavos. Então, o que Kardec quer com isso? Ele quer popularizar a doutrina espírita vendendo um livro mais barato, então, né, seria de mais fácil aquisição, por ser mais barato, e também ele queria popularizar não só pelo preço, mas também pelo linguajar que ele utiliza. Tanto é que ele vai falar na sua expressão mais simples. Porque, como a gente viu, quando a gente senta para estudar a Gênesis, é muito difícil. O livro dos médiuns também, né? É muito difícil alguém sentar, ler e entender tudo, né? Exige um vocabulário grande, uma compreensão. Tem que ser já é uma pessoa que tem uma leitura um pouco maior, né? Então, quando Kardec publica esse livro, a intenção dele é popularizar o espiritismo através de um livro mais barato e através de uma forma mais simples para divulgar o espiritismo numa linguagem um pouco mais acessível. Essa outra publicação aqui, deixa eu ver se eu aumento mais um pouquinho. Aí. Ela é de janeiro de 1962, né? Então, foi um mês depois. Ele diz o seguinte, ó. O espiritismo na sua na sua expressão mais simples, ou doutrina dos espíritos popularizada. A brochura que anunciamos sob esse título, em nosso último número, sairá a 15 de janeiro, mas, em vez de 25 centavos, preço indicado, será vendida a 15 centavos o exemplar avulso, ou a 10 centavos por exemplar na compra de 20 exemplares, ou seja, 2 francos além do porte. Então, Kardec, quando vira o ano de 61 para 62, né, a gente não sabe dos bastidores, mas ele consegue vender o livro mais barato ainda. Então, veja a preocupação dele, né? De tentar popularizar mesmo, inclusive nas camadas menos favorecidas monetariamente, né? Fica à vontade, Verinha. Não, você está dizendo aí 1961, é isso mesmo? 1800. É 800, né? Isso. Já a segunda vez que você fala 900, eu falo, Não. Falei errado. Então, quando ele anuncia que vai publicar, 1861. Agora, é em janeiro de 1862. Então, Kardec barateia um pouquinho mais o livro, né, falando que vai vendê-lo a 15 ou a 10 centavos. E aí ele fala qual que é o objetivo. Ele fala assim, ó, o objetivo dessa publicação é dar, num quadro muito sucinto, o histórico do espiritismo e uma ideia suficiente da doutrina dos espíritos, para que se lhe possa compreender o objetivo moral e filosófico. Pela clareza e pela simplicidade do estilo, procuramos pô-la ao alcance de todas as inteligências. Contamos com o zelo de todos os verdadeiros espíritas para ajudar na sua propagação. Então, veja a intenção de Kardec, também de fazer uma linguagem mais simples, para que todo mundo conseguisse entender o que é o espiritismo, não ficasse só ali entre os cultos, né? As pessoas que tinham mais uma formação acadêmica, né? Uma leitura um pouco melhor. E é interessante que o livro é publicado em 1862. Ou seja, a gente só tinha até então a publicação do Livro dos Espíritos. Porque ele publica o Livro dos Espíritos em 57, e depois, tinha o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Eu tinha 2 livros só por enquanto, Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns. Então,
esse livro seria o terceiro. Ele vem antes do Evangelho, ele vem antes do céu e do inferno e antes da Gênesis. Com essa intuição, com essa motivação de disseminar o conhecimento espírita. Agora, aqui já é abril de 1862. E aí Kardec vai falar o seguinte, ó. Bibliografia. O Espiritismo, em sua expressão mais simples, do qual já foram vendidos cerca de 10.000 exemplares, está em nova impressão com várias correções importantes. Então, ele já está anunciando que vendeu bem o livro, né? E já está anunciando algumas correções. Então, nós temos mais de uma edição, né? É isso que a gente fala de Kardec, a sua preocupação, né? Ele foi corrigindo, né? Ajustando uma coisinha ou outra nos livros, de acordo com as publicações. E aí ele diz: sabemos que está traduzido em alemão, russo e polonês. Concitamos os tradutores a se adaptarem ao texto da nova edição. Recebemos, de Viena, na Áustria, a tradução alemã publicada naquela cidade, onde se organiza uma sociedade espírita sob os auspícios da de Paris. Então, já tinha aí o livro publicado em janeiro de 62, em abril de 62 já tinha em russo, alemão e polonês. E aí Kardec publica isso como uma comemoração, né? E pede também que os tradutores também traduzam a nova edição, né? Já que ele tinha feito algumas correções. Vou aumentar a letra aqui. Aqui, nós já estamos em março de 1863. E aí Kardec diz o seguinte, ó. Quando fizemos a pequena brochura O Espiritismo em sua expressão mais simples, perguntamos aos nossos guias espirituais que efeito ela produziria. Responderam-nos: produzirá um efeito que não esperas, isto é, teus adversários ficarão furiosos de ver uma publicação destinada, por seu baixíssimo preço, a espalhar-se na massa e penetrar em toda a parte. Já te foi anunciado um grande desdobramento de hostilidades, e tua brochura será o sinal. Não te preocupes, pois conheces o fim. Eles se zangam em face da dificuldade de refutar teus argumentos. Então, Kardec vai consultar, né, os guias espirituais e fala, olha, ela realmente vai ajudar na disseminação aí do espiritismo, né, o que obviamente irrita aí quem era contrário, né, na época, né? Então, quer dizer que o livro realmente foi um sucesso, né, foi bem. Aí depois ele continua e diz o seguinte: já que assim dizemos nós, essa brochura, que deveria ser vendida a 25 cêntimos, sê-lo-á por 2 sols. O acontecimento justificou essas previsões e nós nos felicitamos. Bom, então ele está falando justamente isso, né? Que o livro é um sucesso, foi um sucesso devido ao seu baixo custo, a sua linguagem facilitada, né? Inclusive com essa predição dos espíritos aí, né? Falando, olha, ele vai ser um sucesso, sim. E, finalmente, em julho de 1864, ele diz o seguinte: constatamos com satisfação que a ideia espírita faz sensíveis progressos no Rio de Janeiro, onde conta com numerosos representantes fervorosos e devotados. A pequena brochura O Espiritismo em sua expressão mais simples, publicada em português, não contribuiu pouco para ali espalhar os verdadeiros princípios da doutrina. Então, aqui foi quando é publicado no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, na época, era a capital do Brasil. Então, foi em julho de 64, a gente já tinha aí
a publicação em português e ajudou demais, né? Por isso que eu falo, não contribuiu pouco, né? Ou seja, contribuiu muito para espalhar os verdadeiros princípios da doutrina espírita. Então, o livro que a gente vai estudar, é importante que a gente tenha na mente o seguinte: é um livro com uma linguagem bem mais simples do que quem está acostumado a estudar o livro dos médiuns, a Gênese e tal. Ele tem como objetivo passar pela doutrina espírita, fazer um resumo da doutrina para sua ampla divulgação. E ele foi publicado, primeiro a gente tem a publicação do Livro dos Espíritos, depois dos livros dos médiuns, depois do Espiritismo na sua mais simples expressão. Só que como ele foi editado e corrigido, Kardec foi adaptando o que veio depois em outras publicações, né? Inclusive, o final desse livro fala da nova geração, que a gente estudou na Gênese. Então, também a gente tem que ter em mente isso. E também que Kardec nos disse na Gênese que ele já tinha textos prontos para a Gênese, mas não tinham sido publicados ainda. Então, esse livro vai dar uma passada muito boa na doutrina espírita, e a gente sempre lembrar que ele tinha, né, esse objetivo de disseminar a doutrina espírita. Por isso que é curioso, hoje em dia, a gente não achar o livro para comprar, né? A gente não é um livro fácil de encontrar, né? Talvez porque os outros são muito mais completos e hoje num preço muito mais acessível do que na época, é uma forma mais simplificada, mas ele foi criado por Allan Kardec com esse objetivo. Ele se divide em 3 partes. Nós vamos começar estudando o histórico do Espiritismo. Então, ele vai contar como é que aparece o Espiritismo, como é que ele se desenvolve. Depois, nós vamos estudar o resumo do ensinamento dos Espíritos. Ele vai fazer um resumo das lições, do que se aprende com os Espíritos. E depois, as máximas extraídas do ensinamento dos Espíritos, né? Então, ele começa falando que Deus é único, essas máximas que a gente consegue tirar da doutrina espírita. Muito bem. Antes de iniciar o texto, alguém quer fazer algum comentário? Pode ficar à vontade. Eu achei muito interessante você fazer esse preâmbulo aí, porque ele esclarece mais, né, com relação à obra. Muito boa ideia. Obrigado. Eu tirei desse podcast, Ana, desses meninos aí, Kardec Tube. Eu conheço a Kardec Tube. Conheço. Achei Inclusive, eu já assisti várias lives, vários vídeos deles. Muito legal, né? Desses rapazes. Muito preparado. Lia, o nome do livro é O Espiritismo em sua expressão mais simples. Tá bom? Mas, como a gente comentou aqui, a gente tem esse livro na Kardecpédia, eu compartilho aqui em formato de Word, e quem quiser comprar, tiver em Franca, pode ligar na Idefran e encomendar. Bom, então vamos lá. O histórico do Espiritismo. Por volta de 1848, chamou-se a atenção nos Estados Unidos da América para diversos fenômenos estranhos que consistiam em ruídos, batidas e movimentos de objetos sem causa conhecida. Então, lá nos Estados Unidos, mais ou menos ali em 1848, começa a ter esses fenômenos, né? Pancada, ruído, movimento de objeto, e não se sabia a causa, o que fazia, o que gerava esses fenômenos. E aí ele continua. Esses fenômenos aconteciam com frequência, espontaneamente, com uma intensidade e persistência singulares. Mas notou-se também que ocorriam particularmente sob a influência de certas pessoas, às quais se deu o nome de médiuns, que podiam, de certa forma, provocá-los à vontade, o que permitiu repetir as experiências.
Então, daqui a gente extrai que, pela observação, as pessoas, né, viam os fenômenos, as pancadas, as batidas, os ruídos, e pela observação, eles perceberam que, quando tinham determinadas pessoas presentes no local, isso acontecia com frequência. Então, eles conseguiam repetir o fenômeno. Né? Conseguiam repetir o fenômeno da pancada, do ruído, e aí deram o nome de médiums, né? Desde aquela época, lá nos Estados Unidos. E aí ele continua. Para isso, usaram-se, sobretudo, mesas. Né? Então, vocês já sabem onde é que vai chegar aqui, né? A gente vai chegar nas mesas girantes. Mas essa informação que eu não conhecia, olha que legal. Não que este objeto, né, a mesa, seja mais favorável que outros, mas somente porque ele é bem mais móvel, tem mais mobilidade, né, mexe mais fácil, mais cômodo, e é mais fácil e natural sentar-se em volta de uma mesa que de qualquer outro móvel. Então é interessante, eu nunca tinha parado para pensar por que mesa, né? Porque popularizou mais as mesas, né? Pela natureza dela mesma, mais fácil de sentar em volta, né? Ela é mais móvel, né? Então, ela fica mais cômodo de trabalhar nela. Depois ele diz assim: obteve-se, dessa forma, a rotação da mesa. Depois, movimentos em todos os sentidos. Saltos, reversões, flutuações, golpes dados com violência, etc. O fenômeno foi designado a princípio com o nome de mesas girantes ou dança das mesas. Né? Então, no começo, eles conseguiam fazer a mesa girar, né, rotacionar, e depois conseguiram outros movimentos, né? Virar ao contrário, dar salto, flutuar, dar golpes, né? Com violência e tal. E aí, o popular lá na época deram o nome de mesas girantes ou dança das mesas. Depois ele diz, ó, até então, o fenômeno podia explicar-se perfeitamente por uma corrente elétrica ou magnética, ou pela ação de um fluido desconhecido, e esta foi, aliás, a primeira opinião formada. Então, se tivesse só alguns movimentos, né, aleatórios, podia ter uma explicação física, material. Podia ter uma explicação de uma corrente elétrica, né, uma corrente magnética, ou até de algum fluido que não se conhecesse, que faria que a mesa se arrastasse. Então, a primeira ideia que surgiu para solucionar esse mistério, né, das mesas girarem, sem precisar encostar nela e tal, era justamente uma corrente, um fluido magnético desconhecido. E aí Kardec continua. Mas não se demorou a reconhecer, nesses fenômenos, efeitos inteligentes. Ora, então os movimentos não eram aleatórios. A mesa gira para cá, o mexe para lá, aleatoriamente. Existia uma inteligência nesses movimentos. Então ele diz, ó, assim, o movimento obedecia à vontade. A mesa ia para a direita ou para a esquerda, em direção a uma pessoa designada, ficava sobre um ou dois pés sob comando, batia no chão um número de vezes pedido, batia regularmente, etc. Então, eles perceberam que quando se dava uma ordem, ó, vai para a direita, ela ia para a direita. Ó, vai em direção a Gisele, a mesa ia sair correndo, né, Gisele? A mesa ia em direção a determinada pessoa. Então, tinha uma inteligência naquele movimento, não era um movimento aleatório. Né? Obedecia ordens, então existia uma inteligência por trás, né? Ela batia, né? Ela bate 3 vezes, ela batia 3 vezes, então existia uma inteligência ali. Depois ele diz, ó, ficou então evidente que a causa não era puramente física, e a partir do axioma, né? Axioma é a partir da máxima, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente
deve ter uma causa inteligente. Ou seja, se a mesa fazia um movimento inteligente, a causa do movimento tinha que ser uma inteligência, né? Aí ele conclui, conclui-se que a causa desse fenômeno devia ser uma inteligência. Muito bem. Qual era a natureza dessa inteligência? É aí que estava o X da questão, né? Qual era a natureza dessa inteligência? Essa era a questão. A primeira ideia foi a de que podia haver um reflexo da inteligência do médium ou dos assistentes, mas a experiência demonstrou logo a impossibilidade disso. Então, de cara, eles acharam que podia ter um reflexo da inteligência, de alguma forma captar, né, a inteligência do médium e essa inteligência ser transmitida. Mas logo eles descartaram essa possibilidade, né? E é o texto diz: porque se obtiveram coisas completamente fora do pensamento e dos conhecimentos das pessoas presentes, e até em contradição com suas ideias, vontade e desejo. Então, faziam perguntas que as pessoas que estavam na mesa não tinham capacidade de responder, ou respondiam ideias que eram contrárias à opinião daqueles que ali estavam. Então, olha, então a inteligência não vem de nós, que estamos aqui em volta da mesa. Está respondendo coisas que a gente não sabe, né? E aí ele conclui, ela só podia, então, pertencer a um ser invisível. Então eles concluíram, falou, então tem um ser humano invisível aqui que está fazendo, né? Que está respondendo essas perguntas. Aí ele diz, o meio de certificar-se era bem mais simples. Bastava iniciar uma conversa com essa entidade, o que foi feito por meio de um número convencional de batidas, significando sim ou não, ou designando as letras do alfabeto. Obtiveram-se, dessa forma, respostas para as diversas questões que se lhe dirigiam. Então, eles chegaram a essa conclusão de fazer pergunta de sim ou não, né? Sim bate uma vez, não bate duas. E conseguiam entrevistar aquela inteligência. E também utilizando o número de pancada para falar as letras do alfabeto. Então, dava para perguntar, qual que é o seu nome? Né? De onde você vem? Era possível, então, fazer essas perguntas. E aí ele diz, esse é o fenômeno que foi designado pelo nome de mesas falantes. Fica à vontade, Ana, pode falar. Se você me permite, eu não sei se vai falar mais adiante, mas, em 1848, uma corrente espiritualista reverberava no mundo ocidental. E é lá nos Estados Unidos que ocorre esse fenômeno, na cidadezinha da Califórnia, de Hydesville, com as irmãs Fox, que vocês já ouviram falar, né? Então, as irmãs Fox, elas começaram a ouvir batidas e arranhaduras nas paredes. Aí elas ficaram amedrontadas, né? Muito amedrontadas, e mudaram dali, daquela casa, porque elas não estavam suportando mais. Aí foram averiguar, e na parede onde elas ouviam as arranhaduras e as batidas, né, eles quebraram a parede para ver o que estava acontecendo ali. E tinha um cadáver ali, foi enterrado vivo. Então, o espírito queria se manifestar, né? Foi uma época, assim, em que houve aquele boom de manifestações, inclusive logo em seguida, as mesas girantes, né? Então, eles viram que realmente tinha alguém ali que foi enterrado vivo, cujo espírito estava sedento de se manifestar. Aí foram pesquisar, e esse assassinato tinha sido
cometido por antigos moradores ali da casa. Mas, nesse mesmo ano, Marx publica o Manifesto Comunista com o seu materialismo histórico dialético. Então, a corrente espiritualista e a corrente materialista se chocam, porque vem o espiritualismo pregando a existência de vida após a morte, e o materialismo dizendo que a vida começa no berço e termina no túmulo, né? Então, a história foi essa aí. Não sei se mais adiante, porque eu não li o livro também. É a primeira vez, né, que eu estou entrando em contato com esse livreto. Porque é um livreto, não é? É um livreto, né? Tanto ele chamava de brochura, né? É um livrinho. Ele é pequeno. Muito bem. As Irmãs Fox, é muito interessante essa passagem. É isso mesmo, né? Depois sofreram, né, até muito assédio, né, as Irmãs Fox pela imprensa, pelas pessoas lá e tal. Uma situação muito delicada. Muito bem. Então, Olha, esse negócio que você falou aí, a minha mãe contava que antigamente chorava na parede. Aí eu escutava, era do lado de fora, eles iam do lado de fora, estava chorando do lado de dentro, sabe? Aí a mamãe falava que eles falavam que achava que era aborto, mas ninguém quebrou a parede para ver alguma coisa, não. Só que chorava na parede do lado de dentro. Eles iam do lado de fora, chorava do lado de fora, eles iam do lado de fora, chorava do lado de dentro. E da moda antigamente, né? Quase não tinha explicação nenhuma, né? Ninguém sabia de nada. A minha mãe tinha uma tia que ela era espírita, ela via as coisas, mas isso foi bem depois. Aí eu não sei se é ela que falou que podia ser aborto, né? Que chorava. Mas eu lembrei de você falar, eu lembrei dessa história que a mamãe contava. Mas podia ter alguém ali enterrado, que usava muito fazer isso, né? Enterrava vivo ali da parede, cobria a parede, tijolo, cimento, e a pessoa ficava ali, né? Mas é muito interessante essa história aí das irmãs Fox, né? Muito interessante. Foi assim que começaram. E foi uma época propícia, por causa dessa corrente espiritualista, foi uma época propícia para a manifestação dos espíritos. Por isso que começou a pipocar pelo mundo ocidental todo esses fenômenos aí de manifestação. exatamente. Aí começa a descortinação do mundo dos espíritos, né? A chamada, a terceira revelação mesmo. Começa dessa forma mesmo. Então, eles começaram... Pela maturidade da corrente de pensamento, né? Que tinha chegado a hora, tinha chegado o momento. Então, sim, quando essa corrente de pensamento espiritualista amadureceu no Ocidente, os espíritos começaram a se manifestar. Perfeito. Se fosse antes, não teria nem como desenvolver o raciocínio, né? Devido à pobreza intelectual que a gente ainda estava, né? Bom, então, depois de começar a entrevistar essas mesas, né, ou a causa inteligente dessas mesas, passaram a chamá-las, então, de mesas falantes. Depois Kardec continua. Todos os seres que se comunicaram dessa forma, interrogados sobre sua natureza, declararam ser espíritos e pertencer ao mundo invisível. Então, foram entrevistados, falaram, mas que seres que são vocês? De onde vocês? Não, somos espíritos, somos do mundo invisível. E Kardec diz, como se tratava de efeitos produzidos em um grande número de localidades, pela intervenção de pessoas diferentes e observado por homens muito sérios e esclarecidos, não era possível que se fosse joguete, né? Fosse uma brincadeira de ilusão, né? Se fosse ali uma determinada pessoa, né, que produzisse os efeitos, dá para desconfiar.
mas pipocou, né? Acho que a Ana até usou esse termo, pipocou nos Estados Unidos, na Europa ali, essas comunicações. Então, ela era diversa, né, em vários lugares diferentes, com pessoas diferentes, inclusive com homens muito sérios, né, que iam, provavelmente, no início, movido por curiosidade, mas depois, diante das respostas, né, inclusive ao caso de Allan Kardec, que no começo nem quis ir ver as mesas girantes, falantes, mas quando ele vai, e ele se fala, olha, as respostas são muito inteligentes para esse povo aqui, e aí ele vai se debruçar sobre esses fenômenos, né, para tentar entendê-lo. Depois Kardec diz, da América, quando ele fala América, ele está falando dos Estados Unidos, da América, esse fenômeno passou para a França e o resto da Europa, onde durante alguns anos as mesas girantes e falantes foram a moda e se tornaram o divertimento dos salões. Depois, quando as pessoas se cansaram, deixaram-nas de lado para passar a outra distração. Então, nos cafés tinha essas mesas girantes. As mesas girantes, elas são citadas até em livros não espíritas, né? Algumas referências históricas falam, na época tinha as mesas girantes e tal, por conta disso aqui mesmo. Porque tinha muito na Europa, tal, nos Estados Unidos. Mas depois de um certo tempo, né, quem estava ali por diversão, vocês sabem como é que funciona a diversão, né? Cada hora a moda é uma diferente, né? Então, eles enjoaram que eles acreditavam ser uma brincadeira e foram procurar outra coisa. O fenômeno não tardou a se apresentar sob um novo aspecto, que o fez sair do domínio da simples curiosidade. Não nos permitindo os limites desse resumo, que sigamos todas as fases do fenômeno, nós passamos sem transição ao que ele oferece de mais característico, ao que fixa, sobretudo, a atenção das pessoas sérias. Então, Kardec dá um salto aqui histórico para poder não perder a síntese do livro, né? Um livro mais resumido. Ele falou, não demorou muito para esse fenômeno apresentar um outro aspecto, que deixou de ser uma curiosidade simples, né? E aí ele vai explicar o motivo. Dizemos, inicialmente, que a realidade do fenômeno encontrou numerosos contraditores. Uns, sem levar em conta o desinteresse e a honradez dos experimentadores, não viram mais que hábil jogo de escamoteação. Seria como se fosse um jogo de escondidinho, né? Desaparecer sem que a pessoa perceba, né? Então, aqueles que uns nem deram muita bola, falam, tem algum truque por baixo aí que eu não estou vendo, né? Ou quando a gente vê um mágico, né? Um circo, a gente eu não sei como é que ele fez, mas eu sei que não é de verdade. Então, muitos acharam que era isso. E aí ele continua. Os que não admitem nada fora da matéria, que só acreditam no mundo visível, que acham que tudo morre com o corpo, os materialistas, em uma palavra, os que se qualificam de espíritos fortes, rejeitaram a existência dos espíritos invisíveis para o campo das fábulas absurdas. Taxaram de loucos os que levavam a coisa a sério e os cumularam de sarcasmos e zombarias. Então, aqueles que não acreditavam, né, na vida após a morte, eles começaram a dar risada, né? Fizeram piada e foram sarcásticos, né, irônicos, com as pessoas que acreditavam no fenômeno e buscavam ali alguma coisa além do fim. Fica à vontade, Ana. O próprio Kardec, quando foi convidado por seu amigo Portier, né, para assistir a uma reunião de mesas girantes, ele falou, isso é conto da carochinha, isso é prosa para fazer boi dormir em pé, né? Mas o amigo insistiu e ele foi. Aí, então, que ele percebeu que as mesas obedeciam a movimentos inteligentes, não eram movimentos aleatórios, tinha uma inteligência por trás. Aí ele
começou a elaborar as perguntas, né? E é isso mesmo. E ele viu que as respostas eram superiores às pessoas que estavam ali, né? Então não poderia ser um truque, né? Fica à vontade, Lia, pode falar. Está conseguindo me ouvir? Sim, pode falar. Só que você puder falar um pouquinho mais alto, fica melhor. Ah, certo. Eu sempre li sobre isso, aí eu fiquei até a questão daquelas irmãs também, aí eu ficava deduzindo o seguinte, que na verdade, mesmo que isso acontecia em cafés, no fundo, eu entendo dessa forma, os espíritos queriam dizer que existiam, que eles existiam, que eles estavam, e não que estavam a fim de fazer gracinhas, né? Então, eu acho que sempre eles queriam demonstrar que existia um outro lado a mais do que a nossa própria realidade. Eu acredito assim, eu queria saber se eu estou certa. Eu particularmente concordo com você, né? Porque independente da forma como a gente viu num primeiro momento, foi como a gente comentou aqui, foi propício à época, né? Então, eles estavam falando, a gente existe, vocês não estão vendo, mas nós estamos aqui. Né? Tanto é que as respostas, como o texto fala aqui, e alguns outros também, eram superiores às inteligências que estavam ali. Então, ou seja, as respostas não era piada, né? Eles não estavam fazendo gracinha nas respostas, né? Tinham muitas respostas muito inteligentes, né? Muito acima da inteligência da época, que foi justamente isso que movimentou, especialmente Allan Kardec, a falar, olha, essa resposta é muito boa para, né, muito além do que a gente tem capacidade. Então, deve ter uma inteligência por aí. Então, mas eu entendo como você. Muito bem. Depois ele continua dizendo o seguinte: outros, não podendo negar os fatos, e sob o império de certas ideias, atribuíram esses fenômenos à influência exclusiva do diabo e procuraram, por esse meio, assustar os tímidos. Né? Então, falaram, ó, que vocês estão conversando com o demônio lá, ó, vocês ficam espertos, hein? Senão você... Então, até hoje, né, a gente vê isso aí, algumas pessoas dizem isso, né, e já me falaram que tem que ter uma tradução bíblica que modifica lá e usa até o termo espiritismo para como se fosse isso, né, eu cheguei a ouvir isso de uma estagiária minha, falou, cuidado com o que vocês estão conversando lá, você acha que é espírito, mas não é não. Eu falei, não, deixa que eu converso com eles lá, eu sei o que eu estou fazendo. É porque é para assustar mesmo, é para impedir as pessoas de conhecer e fazendo isso pelo medo, né? Fica à vontade. Né? Eu, depois que passei a estudar sobre o espiritismo, eu identifiquei que há uma realidade concreta, porque através dos livros que você lê de Kardec, para aquela época, mesmo que ele era estudioso, são palavras assim que tem algumas palavras que até hoje nós temos um pouco de dificuldade de entender, ou por ter dupla significação, ou por ser tipo metáforas, né, que são faladas. Eu acho que, na minha opinião, não tem como contestar que há algo maior que nós, porque, na verdade, o vocabulário deles é muito complexo, é muito grandioso para você falar que é uma bobeira, para você falar que não existe. É muito complexo, é muito maravilhoso. Os conselhos que eu já tive em outras religiões, e a única que eu leio alguns livros do Minuto, Sinal Verde, você vê que eles falam com você, e o próprio livro, você abre a página ali, fala com você e te ajuda no seu dia a dia, né? Então, eu acho que não é assim,
é uma bobeira, porque até o linguajar deles são diferentes, são bem avançados do que o nosso. Isso é verdade. Inclusive, às vezes, eles têm alguma pergunta, eles falam, olha, no vocabulário de vocês não tem um termo para isso. Não é raro aparecer esse nome de Kardec, né? Os espíritos responderem, olha, pode entender assim, mas o vocabulário de vocês é muito pobre para isso. Eles aí falam, é atemporal, porque são ideias morais, isso aí não tem presente, não tem dogmas, né? Então, realmente, pela profundidade, né? Tanto é que nós estamos reunidos aqui estudando e a gente não esgota, porque é um saco sem fundo mesmo, né? Por tamanha profundidade dos conhecimentos que eles estão, né? Bom, então eles usaram, né? Muitos falaram assim, olha, falaram que era coisa do diabo e tal, para assustar para assustar alguns, né? Aí depois Kardec diz, ó, mas hoje o medo do diabo perdeu singularmente seu prestígio. Falaram tanto dele, pintaram-no de tantos modos, que as pessoas se familiarizaram com essa ideia e muitos acharam que era preciso aproveitar a ocasião para ver o que ele realmente é. Ele está falando assim, é o diabo, então tá bom, vamos lá falar com ele? Sabe o que ele tem para dizer. Então, esse medo, ele já passou bastante, de tanto que se fala, né? Bom, depois ele diz, resultou que, à parte um pequeno número de mulheres timoratas, né, ou seja, medrosas, o anúncio da chegada do verdadeiro diabo tinha algo de picante para aqueles que só o tinham visto em quadros ou no teatro. Ele foi para muita gente um poderoso estimulante, de modo que os que quiseram levantar por esse meio uma barreira às novas ideias, agiram contra seu próprio objetivo e tornaram-se, sem o querer, agentes propagadores tanto mais eficazes quanto mais forte gritavam. Então, aqueles que tentaram, né, impedir as pessoas de conhecerem essa comunicação, falando, ó, isso é coisa do diabo, acabaram por instigar a curiosidade de muitos, que foram realmente... Então, vamos lá ver, então, o que o diabo vai falar. Ficaram curiosos, então o efeito foi contrário. Eles queriam passar medo para as pessoas não irem atrás e acabaram tendo um efeito contrário, que as pessoas foram realmente querer conhecer ali, né? Aí ele diz, os outros críticos não tiveram sucesso maior porque aos fatos constatados e a raciocínios categóricos só puderam opor denegações. Lede o que eles publicaram e em toda parte encontrareis prova de ignorância e de falta de observação séria dos fatos. E em nenhuma parte uma demonstração peremptória, ou seja, clara, definitiva, de sua impossibilidade. Isso aqui é o que a gente vê muito, né? Quando eu tornei espírita, né? Não era espírita, alguns falavam, mas aquilo é mentira, rapaz. Só que nunca foi ler e não consegue contra-argumentar. Porque você negar alguma coisa é muito fácil, né? Você fala, não é. Aí você fala, então o que é? Não sei, sei que não é. É muito fácil essa postura de quem critica, aponta o dedo, né? Mas e você pegar essa ideia que está apresentada, que fala, refuta essa ideia de Kardec aqui, vamos ver o que você... Tanto é que Kardec fazia isso com máximo respeito, claro, especialmente a gente vê na Revista Espírita, que ele dava uma ideia e instigava os químicos, os biólogos, falou, vamos debater. Vamos debater essa ideia. Era o que Kardec fazia, aí trocava cartas, né? E alguns debatiam, falavam, não concordo por isso, por isso, por isso. E aí o Kardec ia debatendo. Então, parte atribuía ao demônio e parte negava, mas não conseguia explicar como é que tinha uma resposta tão profunda de um conhecimento que ninguém tinha ali, né? Eu, inclusive, uma vez conversando com um amigo de faculdade, ele falou, eu não acredito em psicografia. Foi como é que um cara simples igual o Chico escreve poesia, fala sobre medicina? Eu falei, então, eu não sei, eu acho que ele tem um outro poder que pega... Eu falei, tá, é uma opinião, mas então você não explica também, né? Então, a gente explica. Se você conseguir explicar por outro meio, fica à vontade, né? Mas
Ele também foi uma conversa gostosa, assim, foi até engraçado. Mas, bom, e para concluir, toda a sua argumentação resume-se assim: eu não acredito, então não existe. Todos os que acreditam são loucos e somente nós temos o privilégio da razão e do bom senso, né? Então, é aqueles que estão negando aí, como eu disse, né? O número dos adeptos feitos pela crítica séria ou burlesca é incalculável, porque em todas elas apenas se encontram opiniões pessoais, vazias de provas contrárias. Continuemos nossa exposição. Então ele fala, olha, teve muita gente que negou? Um monte de gente que negou. Bateu o pé, falou, não é, eu não acredito que não é. Então o que é? Não sei. Né? Não conseguiu ali apresentar outra explicação, alguma coisa do tipo. Eu acho que eu vou parar aqui. Esse livro não tem tópicos, como a gente tinha na Gênesis, de números, né? Então, falava, agora é número tal. Então, a gente vai ter que dar um jeitinho brasileiro aí. Eu vou falar no comecinho do parágrafo, a gente acompanha mais ou menos por aqui. Mas o livro todo, ele é quase todo nessa toada, assim, leve, né? Gostosa de Kardec. Depois ele passa as ideias, quando ele vai falar das expressões máximas e tal, ideia por ideia. Então, a gente vai ver a ideia que está lá no começo do Livro dos Espíritos, algumas ideias que estão na Gênesis, outras que estão no Evangelho. A gente vai conseguir dar uma sobrevoada bem no Espiritismo, igual o Brasil visto de cima, que sobrevoa, assim, pega a cidade inteira, assim, quase num close só. É o que a gente vai fazer com a doutrina espírita aqui, com essa brochura. E é isso aí. Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Vão falar que vocês estão assustados com o livro, porque a gente estudou a Gênesis. A gente estudou granito. A gente estudou selvas de... Tá uma delícia. Nossa, que delícia Certo, é mesmo. levinho, vou falar. Igual eu estava lembrando que realmente a hora foi chegada, tanto que o Kardec pergunta, né? E se eu não quiser fazer esse trabalho? Você fala, não tem problema, já tem outros preparados para isso. Então, quer dizer, a hora foi chegada e, claro, com o esforço, o trabalho árduo dele, a inteligência e tudo mais, deu esse presente para nós. Exatamente. Se ele falhasse, né, acontecesse alguma coisa, o banco de reserva estava no aquecimento ali, porque estava pipocando, né, essas informações, essas comunicações, né, então estava propício para aquilo, né? Propício para conseguir essas informações aí, né? Esse descortinamento aí do mundo espiritual. Muito bem. Consuelo, a Lia já estava com a gente, né? Seja bem-vinda, viu, querida? Já é trabalhadora antiga do Luz e Amor, né? Mas agora está com a gente aí. Obrigada, Caio. Eu que agradeço. Estive um pouco ausente, mas agora pretendo seguir os estudos novamente, né? É tão bom. Achei esse livro, sim, parece que esse livro parece ser, sim, um livro maneiro, assim, né? Para entender, interessante. Me parece que vai ser muito bom. Ah, vai sim. Isso aí, bom que você está com a gente, viu, Consuelo? Obrigada, obrigada.